Momento do Discipulado. Povo de Deus ajuntado, é o que acontece nas igrejas, não é necessariamente povo discipulado, nem preparado. Eu quero focalizar este assunto lembrando princípios que são fundamentais. Ou a gente assovia ou chupa cana. Ou você ocupa o tempo com uma coisa ou com outra. Ou você cuida das coisas do mundo ou das coisas de Deus. Quem cuida das coisas de Deus tem que dar prioridade de tempo às coisas de Deus. Ou você cuida das coisas lá do alto ou das que são aqui da terra. Não dá para você se dividir ou fazer todas as coisas. Quando nós estamos empenhados em amar as pessoas, evangelizar, discipular pessoas, nós não temos tempo para ficar nos ocupando com outras coisas da igreja. Mas há pessoas que vão se especializando nas coisas da igreja que dizem respeito ao ajuntamento. Por exemplo, obras civis de construção, manutenção, enfeite de templos, isso é fundamental para o ajuntamento, não para o discipulado. Não, mas se o templo não for bonito, e daí? A pessoa não vai ser discipulada porque o templo não é bonito? Não. A pessoa pode ser discipulada num cantinho, numa manjedoura. A pessoa pode ser discipulada no banco de jardim, ou assentada no meio-fio, ou num gramado. O discipulado, se é importante, a gente vai focalizar as pessoas, a gente vai se especializar em conversar com as pessoas, transmitir o que aprendemos, orar com ela, acompanhar a pessoa que a gente está amando e querendo ajudar a ser um cristão. A gente vai acompanhar, a gente vai desenvolver essas habilidades de conversar, observar, acompanhar, ajudar, fortalecer, orar por ela. Mas se você está ocupado com ajuntamento, seu pensamento está em outra coisa. Você precisa de um som bom, porque um ajuntamento é muita gente. Se o som não estiver bom, acabou tudo. Imagine você num grande auditório, um montão de gente ali, o som falha. Lá da frente, o dirigente pode gritar que a maioria não vai ouvir. E aí? Acabou a reunião, acabou tudo. Mas Deus não vai estar presente? Claro que Deus pode estar presente e abençoar, mas a reunião acabou, porque se o propósito é ajuntamento, então não é o discipulado individual, ou uma coisa ou outra. A gente não consegue ser técnico de futebol e jogador ao mesmo tempo. A gente não consegue numa sala ser o professor e o aluno. Às vezes o aluno sabe mais que o professor. Isso é muito comum. Não no ensino básico, digamos assim, mas no ensino especializado, faculdade, curso de pós-graduação, curso de especialização, é muito comum um aluno conhecer mais do que o professor sobre aquele assunto, mas o aluno se submete à condição de aluno para ganhar o certificado, para poder conferir seus conhecimentos. Isso é possível. E interessante isso, o aluno às vezes sabe mais do que o professor, mas ele ou é aluno ou é professor. Não dá para ele ser as duas coisas ali. Se ele é aluno, ele se coloca na posição de aluno. Ele sabe mais do que o professor sobre aquilo, mas ele fica calado, porque o professor está ensinando para os outros. Ou é aluno, ou é professor. Na igreja, ou a gente faz discípulos, ou a gente contribui para o ajuntamento. O ajuntamento exige muita coisa. Por exemplo, imagine você chegar num templo, no salão, todo sujo, cheio de folha no chão, mato, poeira, terra pelo chão, lama, o ambiente todo enlameado. O que você vai pensar? O que a maioria das pessoas vai pensar? É que houve um relaxamento. Então isso é fundamental.
Se a pessoa está sendo discipulada ou não, isso é secundário. Porque o importante é o que o salão precisa estar limpo. As cadeiras arrumadas, o som funcionando, a luz precisa estar funcionando. Imagina você chegar lá e dar uma pane na luz, tudo escuro. Hoje a gente usa luminárias de emergência para prever essa situação. Se a luz apagar, a luminária de emergência pelo menos mantém um pouquinho de claridade para as pessoas se deslocarem. Mas aí tem que ter outras emergências também, porque a finalidade é ali a reunião, o show, o culto, a apresentação, o ajuntamento. Ou a gente cuida de uma coisa ou cuida de outra. A igreja se desenvolveu nas casas e a ordem máxima era fazer discípulos, cuidar de cada pessoa, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Isso é a ordem. Isso deve ser o empenho prioritário. Mas não é. Porque ou você faz uma coisa ou faz outra. Quando a gente está ocupado em ajuntamento, nós temos que filmar aquilo, vamos televisionar aquilo, nós estamos registrando, então nós precisamos estar filmando tudo ali, tem que estar tudo bonito, a aparência é importante. Mas e aquele cara que está lá carente, que entrou na igreja meio sem jeito? E aí? Não, isso aí é para depois, isso é outra coisa. Agora a reunião tem que ser bonita, nós vamos transmitir. Agora não tem que ficar dando atenção especial a ninguém, agora aqui tem que a apresentação ser boa. Ou seja, nós estamos vivendo o evangelho de apresentações, um evangelho de ajuntamentos. A maioria das igrejas trabalha com ajuntamentos, precisa de um salão, bom, aí se tem um salão vai ornamentar, enfeitar, e precisa enfeitar. Mas depois, quando o salão é bom, enfeitado, bonito, a pessoa também não vai com qualquer roupa. Aí tem que fazer um empenho para se vestir bem, porque afinal de contas tudo vai ser filmado ali, etc. É como num casamento. A principal parte do casamento é o entendimento entre os dois e o compromisso que eles fazem diante de Deus. Mas hoje em dia não, o show, a apresentação, as roupas, as fotos, as filmagens, isso passou a ser o mais importante no casamento. É verdade ou não é? Pois é. Experiências têm nos mostrado o seguinte, ou a gente joga para a arquibancada ou a gente joga para o gol, para fazer gol. Ou o jogador, ele se apresenta, ele quer dar o showzinho dele, ou ele joga para o time para vencer. Ou a gente faz discípulos, o que Jesus mandou, ou a gente faz shows religiosos, apresentações. Nós precisamos estar atentos ao que Jesus mandou, cuidar de cada pessoa. Mas nós não sabemos bem quem são uns, quem são outros, porque é muita gente na igreja. Pois é, Jesus mandou a gente saber direitinho quem é um, quem é outro, entendendo... discernindo, amando e cuidando de cada pessoa. É evidente que um só não pode fazer tudo. Então, todos têm que estar empenhados nisto. Eu já vi muita reunião de evangelização na igreja onde não havia um não convertido. Todos eram crentes, mas a reunião era de evangelização. Ninguém convidou, mas a reunião era programada para ser de evangelização e foi de evangelização. Só que não havia ninguém para ser evangelizado. Jogar para as arquibancadas uma reunião ensaiada para ser de evangelização e ninguém convidou, não tem ninguém. Deus quer que estejamos focalizando o objetivo, pessoas, almas, com reunião ou sem reunião. É ganhar almas, evangelizar, discipular essas pessoas. Depois que a gente discipula, junta numa casa, numa célula, e a gente precisa dar culto a Deus. Vamos dar culto todos juntos, amém. Vamos juntar os irmãos, mas ninguém se esqueça que o culto não é toda a vida cristã. A vida cristã não é só de cultos, só de reuniões, é muito mais o restante que a gente faz. Vida cristã é o que a gente faz todos os dias
e durante o dia todo, não aquilo que a gente assiste na reunião no domingo. Vida cristã é o que vai trazer a salvação ou a condenação. E a cada dia estamos sendo provados, testados pelo Senhor com as pessoas que Deus envia. Há pessoas que são boazinhas, a maioria é complicada. São pessoas com carrapicho, pessoas enroladas, pessoas complicadas, pessoas soberbas, vaidosas, ou pessoas desengrenadas, pessoas desarranjadas, pessoas de qualquer jeito. É também o que mais existe por aí, pessoas de qualquer jeito. Mas o Senhor manda a gente amar cada uma delas, evangelizar e discipular. Este é o trabalho que o Senhor nos encarregou de fazer, é um trabalho espiritual. Mas se a gente está muito ocupado com outras coisas, não vai ter tempo de fazer o trabalho espiritual. Eu já passei por situações assim, eu estava tão ocupado com a direção da reunião, preocupado com como seria a reunião, organização disso e daquilo e tal, que não tinha tempo de olhar para as pessoas necessitadas. Aí, de vez em quando, Deus me dava uma oportunidade de eu abrir os olhos. Terminada aquela reunião toda, tudo muito bom para os olhos, e aí aparecia uma pessoa carente, necessitada, o Senhor, como que mostrando: eis aí a tua bênção, meu servo. Evangeliza, ame, cuide dessa pessoa. Mas eu já cuidei da reunião. A reunião não vai para o céu. Aquele que o Senhor mandou é prioridade para você. Você tem entendido isso? Você tem cuidado de pessoas? Você tem olhado para os visitantes nas igrejas, nas reuniões, para o irmão fraquinho, pequenininho, aquele irmão desengonçado, aquela irmã sem jeito, aquela criança meio rebelde? Você tem olhado para uma pessoa dessas com amor para levar o Senhor para essa pessoa? Todas as pessoas que passam pelo seu caminho, de alguma forma, Deus está trazendo para que você faça alguma coisa por elas. Se você está muito ocupado com outras coisas, talvez não tenha tempo de viver a vida cristã. Preste atenção. Se você está ocupado com muita coisa, não tem tempo de viver a vida cristã. Ou os líderes estão ocupados em promover grandes reuniões, fazer os ajuntamentos, ou eles estão cuidando de vidas e discipulando. Vai ser um fracasso muito grande para um líder muito especializado em grandes multidões, e quando tudo aquilo se desfaz, ele acaba sozinho. Eu já conheci pessoas assim, que reuniam multidões, ministravam para multidões e ganharam multidões. E quando eu conheci, a pessoa estava sem rumo, sem eira nem beira, sem rumo na vida. A pessoa estava ali sem saber o que fazer, mas tinham passado de grandes ajuntamentos, grandes eventos e realizações. Isso não vai adiantar nada naquele grande dia. Cuide de alguém. Quando estiver lá, essa alma vai receber você, porque você amou, você a conduziu ao caminho da verdade. Isso é o mais importante no cristianismo. Não é assistir reunião, nem mesmo dirigir reunião ou organizar uma reunião. É cuidar de uma alma que Jesus colocou no seu caminho. Entenda isso, meu irmão. Entenda isto, minha irmã.